Boa tarde a todos, meu nome é Renato Paulilo, eu sou do Bolinha Restaurante, aqui em São Paulo. Basicamente, eu sou a terceira geração, né, do restaurante. É um restaurante que tem uma história um pouco comprida aí de 74 anos esse ano, vamos fazer 75. Tudo começou com o meu avô. Hoje nós somos um restaurante conhecido pela feijoada principalmente. Somos de cozinha brasileira, mas o prato principal é a feijoada. Mas nem sempre foi assim. Eu acho que o grande interessante daqui é justamente essa história e todas as mudanças que o restaurante passou ao longo dos anos até chegar onde a gente chegou hoje. O começo do restaurante era um boteco, era basicamente uma pizzaria, que o meu avô era motorista de táxi e ele fazia o ponto de táxi dele aqui na frente do restaurante. Naquela época, há 75 anos atrás, não existia nada, aqui eram fazendas e São Paulo ficava no centro de São Paulo. Então o ponto dele de táxi era para levar as pessoas que vinham de longe e paravam aqui, que era até onde vinham os ônibus da época, para levar as pessoas para o centro. Então ele fazia esse trajeto e existia o que é o restaurante hoje, um boteco de pizza, basicamente. E o dono já era um senhor cansado e na época ele ia passar o bar para frente e o meu avô arrendou o bar do primeiro dono e foi aí que tudo começou. Mas inicialmente, obviamente, era basicamente botequinho de cerveja, pizza e petisco. Para encurtar um pouco a história longa, uns 10 anos depois, já na década de 50, o meu avô, ele tinha um time de bairro aqui de futebol de várzea e o time dele ganhou o campeonato. E aí, para comemorar, ele falou que ele ia fazer uma feijoada no bar dele. Só que ele fechou o bar para fazer a feijoada só pro time. Fez a feijoada. E como todo mundo se conhecia na época, as pessoas que não vieram ficaram sabendo da feijoada e todo mundo gostou da feijoada. E começaram a encher ele, falar para ele fazer a feijoada, começar a fazer para todo mundo que não tinha vindo. Então ele pegou e fez de novo e a partir daí foi um sucesso e o pessoal pediu para ele começar a colocar no cardápio dele a feijoada. E ele fez isso todo sábado, tinha feijoada no boteco, que na época era o Boteco do Bolinha, que era o apelido do meu avô. Então foi assim que surgiu a feijoada, meio que sem querer, meio que por acaso, naquele boca a boca de bairro. E a feijoada acabou ficando famosa, tanto que passou de prato só de sábado para ter hoje, todos os dias, você come feijoada no Boteco do Bolinha, no restaurante do Bolinha. Boom, assim, a grande virada foi talvez na década de 70. Na década de 70, eu acho que com o crescimento também da cidade, o Bolinha virou, essa região onde nós estamos, ela virou um ponto meio que central, era um bairro bem frequentado, então virou uma região onde as pessoas da época gostavam de vir para verem e serem vistas, né, que a gente brinca. Então aqui a rua virou um ponto e o Bolinha estava bem nesse centro, já com uma feijoada que era bem falada. E aí a década de 70 foi quando com televisão, com o crescimento de televisão, com o aparecimento em mídia, o Bolinha virou meio que uma referência com o prato da feijoada tradicional, né? O Bolinha fazia uma feijoada, inclusive a feijoada era tida como um prato meio simples, meio popular, e o Bolinha fazia uma feijoada de qualidade, um prato caro, degustada pela high society da cidade na época. Então, a partir da década de 70, o Bolinha realmente ficou conhecido como pela feijoada, inclusive, né? Que foi ali que começou a surgir os prêmios, surgiu o nome já na mídia, inclusive, em propagandas de televisão, em programas como um programa da época que meu avô frequentou, que era o Chacrinha, que era o grande programa de auditório da época, e a partir dali é que o Bolinha ficou conhecido realmente pela sua feijoada. A gente tem premiação assim de praticamente todas as mídias especializadas, revistas, televisão. A gente teve uma recente, talvez eu acho que até trazendo mais recentemente, que esse ano a gente ganhou uma que nós ficamos realmente surpresos, que foi a de melhor restaurante de delivery em São Paulo. Porque eu acho que o delivery é o grande boom do momento e você já tem todo mundo fazendo delivery. É o primeiro prêmio dessa revista tradicional aqui, sobre todos os tipos de categorias, e tinha uma categoria específica que era o restaurante com delivery. E aí nós ganhamos como o melhor delivery de São Paulo. Então pra gente isso foi uma grande surpresa, uma boa surpresa, porque é justamente o grande boom que a gente está tendo nos últimos anos. E o nosso foco tem sido realmente o delivery, então pra gente é gratificante, foi bom. Você inclusive falou de um prêmio que eu até esqueci de mencionar, que é importante em relação a essa pergunta, porque teve uma pesquisa há uns 10 anos atrás, da Veja São Paulo,
dos pontos turísticos mais tradicionais de São Paulo. E por incrível que pareça, o Bolinha estava. Quer dizer, além você falar dos museus, das atrações para os turistas, o Bolinha foi mencionado pelas pessoas da cidade como um ponto de referência em São Paulo. Então acho que hoje a gente está muito mais do que um restaurante, a gente é um ponto de referência na cidade, porque a história do Bolinha se mistura com a história da cidade. Então isso é muito forte para a gente, é muito gratificante. Então eu acho que você não só vai estar vindo ter uma experiência gastronômica, mas você vai estar vindo conhecer um ponto turístico de São Paulo, porque nós estamos há 74 anos no mesmo local, que é esse que nós estamos aqui. Então virou uma referência da cidade, além da feijoada e do prato, que é realmente o prato nacional. Eu acho que talvez seja um dos únicos pratos, se não me engano, a realmente ser no Brasil inteiro você come feijoada, com as suas variações, mas você tem esse prato como um prato nacional, então a gente representa a cidade e o Brasil. Então eu acho que isso é uma coisa que eu poderia dizer como grande chamativo para você vir conhecer o restaurante. Então talvez o grande desafio é você conseguir manter esse padrão de atendimento e padrão de qualidade durante todo esse período. A gente está falando praticamente de 75 anos. Então eu acho que esse é o grande desafio mesmo, porque as pessoas saem daqui com aquela sensação de quero voltar. No final das contas é atendimento e qualidade da comida. A primeira vez que eu descobri a Saipos fazendo pesquisa, curiosamente entrei em contato com a Saipos e o pessoal da Saipos entrou em contato conosco. E eu lembro que num primeiro momento o próprio pessoal da Saipos já tinha me falado, olha, a gente ainda não consegue muito te entregar o que você precisa, tal, mas a gente está evoluindo. E eu falei, bom, então quando vocês tiverem uma nova atualização, uma coisa mais evoluída, você volta a falar comigo. E por coincidência acabei não fechando nenhum sistema que eu vi, e quando eu comecei a realmente falar, não, agora eu vou ter que trocar o sistema, eu comecei a receber empresas para fazer a apresentação, para a gente realmente começar a ver as novas empresas que estavam no mercado. E curiosamente o Anderson da Saipos entrou em contato comigo nessa época. E eu chamei ele e ele veio aqui fazer a apresentação. De todas que eu vi, como o nosso foco, a gente tem realmente ainda um projeto em andamento, mas o principal era o sistema de delivery. E o sistema da Saipos para operacional do delivery foi o melhor que eu encontrei. Foi o único que conseguiu atender a gente quase que 100%, não vou dizer 100% porque nunca vai existir, mas foi realmente um sistema que entrou aqui, praticamente conseguiu atender a gente no nosso operacional do delivery muito melhor do que muitos outros que já estavam no mercado. Tem o sonho dos 100 anos, né, obviamente. Esse ano, o ano que vem, a gente vai ter os 75 anos que já vai ser bem comemorados. Vão ser bem comemorados. O nosso plano é difícil você falar realmente o que vai acontecer, né? Óbvio, mas a gente tende a ver sempre o mercado, né? E hoje, por exemplo, o mercado fala em uma mudança de comportamento, na minha visão, que as pessoas estão buscando mais o delivery do que sair de casa para comer fora. Então a gente tem essa visão de que o delivery está sendo uma direção boa para ser seguida, e os nossos planos já tem, inclusive a gente já para o ano que vem, já vamos fazer, depois de 75 anos vivendo um único restaurante no mesmo lugar, a gente vai fazer a primeira expansão do Bolinha. Então nós estamos abrindo a segunda casa, só que essa segunda casa vai ser só de delivery. E aí, com esse modelo, a gente tende a fazer isso em outras cidades, que é o que a gente visualiza, um plano de expansão, mas sempre bem, não expansão de inúmeras lojas, como uma rede, porque nós dependemos muito da qualidade. É um produto que é diferente de um produto escalável, como uma rede de fast food ou de carnes, por exemplo.